Bom, gente, chegamos a mais uma segunda-feira, a terceira deste mês de março, então é dia do nosso quadro O que vem por aí, onde analisamos os principais indicadores que vão ser divulgados de terça a sexta-feira dessa semana, fazendo sim uma prospecção, um adivinhamento um pouco mais sofisticado através de técnicas estatísticas e econométricas do que será que nos espera no futuro. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, o primeiro dado que nós vamos abordar para amanhã, terça-feira, vem lá dos Estados Unidos e se chama utilização da capacidade instalada. Mas que raio de definição, que raio de treco é esse? Qualquer economia trabalha com um potencial produtivo. Na indústria isso é determinado pelo maquinário, setor de comércios, talvez pelo número de horas que a loja esteja abrindo ou pelo número de atendimentos por dia ou por mês que o lojista faz. Enfim, cada um tem um potencial produtivo e a utilização da capacidade instalada, especialmente na indústria, vai medir qual percentual que está sendo utilizado para produzir em relação ao total. Então, se é uma utilização de 50%, significa que a capacidade produtiva está 50% preenchida ou metade preenchida e a metade ociosa não está sendo usada. Existe sim um patamar mágico, que é 80%, que mostra uma capacidade adequada. O ideal é que não fique muito mais do que isso, porque as indústrias, as empresas têm que ter uma capacidade de sobra para eventuais demandas adicionais, eventuais encomendas adicionais, mas não pode ser muito abaixo disso também, na medida em que isso vai significar uma economia que está produzindo menos do que o adequado, menos do que o esperado. E como que anda isso nos Estados Unidos? Bom, o último indicador que foi divulgado referente ao mês de janeiro mostrou uma capacidade instalada, uma utilização da capacidade instalada, aliás, de 77,8%. Diríamos assim, perto do ideal. Mas vamos pensar nisso não apenas no indicador referente a um mês, mas no médio prazo. O que vem acontecendo? Nós podemos observar pela tabela que eu estou demonstrando agora que lá em 2023, outubro de 2023, essa utilização da capacidade instalada era maior. Chegou em setembro a 79,7%, tudo bem, são encomendas de Natal, mas em média ficava entre 78% e 79%. E nos últimos meses, essa oscilação de 78% e 79% passou a predominar entre 76% e 78%, ou seja, um pouquinho abaixo. Isso mostra uma tendência de desaceleração da economia norte-americana, especialmente no âmbito do setor industrial. E nesse contexto, nós não podemos deixar de mencionar as grandes tretas, as grandes polêmicas provocadas pelo atual e novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fazendo um mexe-remexe tanto no âmbito geopolítico como econômico em termos globais. É ameaça de aumento de tarifa não só para o Canadá, para o México, como também aqui para o Brasil e China, mas, acima de tudo, ele está buscando, isso é programa de governo dele, a reatração de investimentos de empresas norte-americanas que fizeram suas aplicações, construindo suas fábricas fora do país, fora daquele país, aliás, por motivos de custos. Por exemplo, o salário na China é bem mais barato, os direitos trabalhistas bem menores, bem menos intensos, no sentido de ganhar competitividade. Ele quer trazer uma das intenções é trazer esses investimentos novamente para dentro dos Estados Unidos para gerar mais emprego no próprio país. Se ele vai conseguir isso da forma como ele imagina, eu não sei. Mas sim, ele está provocando uma situação de instabilidade no mundo, como eu falei, tanto na área militar, geopolítica, como na área econômica, exatamente com o objetivo de fazer com que o ritmo da economia norte-americana se fortaleça. Isso é fundamental na visão dele, eu acredito que nesse ponto ele tem razão, para que os norte-americanos continuem hegemônicos em termos globais no âmbito da economia e no âmbito da geopolítica também. Já na quarta-feira, voltando aqui para o nosso Brasil varonil,
vamos encarar mais uma reunião, ou segundo dia de reunião do Conselho de Política Monetária do Banco Central, que vai definir a próxima Selic, a taxa básica de juros do Brasil. Relembrando, nós tínhamos uma taxa de 10,5% na reunião do dia 8 de maio do ano passado. Isso aí foi aumentando no decorrer de 2024. 2025, na primeira reunião do cupom, já pulou para 13,25%. E, gente, eu não acredito que a próxima Selic definida fique abaixo de 14,25%, podendo ser até um pouquinho maior. Por que eu estou dizendo isso? Inflação. Antes, nós tínhamos o problema que era um déficit brasileiro na entrada e saída de moeda estrangeira. Isso em função do mercado financeiro, das pessoas inseguras com a economia brasileira, provocando evasão de recursos. Isso mais ou menos deu uma pausa. Nós vamos ver essa questão nos próximos dias. Vamos avaliar se entrou ou saiu mais dinheiro semanalmente do Brasil, mas não vai ser nessa semana que a gente vai ver isso. Porém, os últimos dados, tanto de IPCA 15 como IPCA, que é a inflação oficial do nosso país, acima de 1%, isso está gerando insegurança, isso está gerando muita ansiedade nos aplicadores de dinheiro, nos aplicadores financeiros, para confiar nos títulos da dívida brasileira. E nesse sentido, para rolar a dívida pública brasileira, que é um problemão, mas também nesse ponto, para arrefecer a inflação, que está acima de 1%, como nós falamos, mas acredito que a maior parte dessa inflação é circunstancial, não é estrutural ainda. O Banco Central, os membros, diretores do Banco Central, devem definir uma Selic na quarta-feira, aumentando 1 ponto percentual, ou seja, pelo menos 14,25%. Já na quinta-feira, vamos deixar aqui o nosso país fazer um passeio ao exterior de novo e visitar nossos irmãos argentinos. O que vai acontecer lá? Vai ser divulgada a taxa de desemprego do último trimestre de 2024. Com um pouco de atraso, aqui no Brasil sai bem antes nesse ponto. Os dados, a elaboração de dados oficiais do Brasil é muito melhor ou muito mais ágil que na Argentina, mas o fato é que vai fechar o último trimestre, o quarto trimestre de 2024 no que se refere a desemprego. Relembrando, quando Milei assumiu o poder, final de 2023, o impacto da sua política econômica claramente recessiva no começo do seu governo fez com que essa taxa de desocupação, como nós chamamos aqui, eles chamam de desemprego, saltasse de 5,7% para 7,7%, ou seja, dentro desses parâmetros, uma disparada muito forte. Esses 7,7% nos trimestres seguintes foram caindo de maneira inicialmente muito branda, caiu de 7,7% para 7,6% do primeiro para o segundo trimestre do ano. No terceiro trimestre já deu uma arrefecida mais significativa, recuando para 6,9%. Os analistas argentinos, para o quarto trimestre, preveem uma nova alta desse indicador, mas eu não concordo com eles. Se nós pegarmos os dados da economia argentina de novembro e dezembro, nós vamos observar crescimento, uma retomada de resultados positivos. Claro, está se comparando com uma base muito deprimida, mas nesse caso isso não importa. Quando se produz mais, a tendência é buscar, é empregar mais, e acredito que isso aconteceu no último trimestre de 2024 na Argentina. E fazendo um chute um pouquinho sofisticado, entendo que o desemprego lá deva ficar em torno de 6,4% até 6,7%, no máximo 6,8%. E finalmente, para encerrar o quadro que vem por aí, o Fora de Curva de hoje, vamos dar uma analisada sexta-feira aqui no Brasil nos dados de arrecadação federal. Isso é importante porque mede não apenas a dinâmica da economia, mas sim a carga tributária que as autoridades federais vêm impondo para nós pobres brasileiros. Vamos ver, gente, nos últimos meses que nós apuramos esse dado, sempre tínhamos crescimentos bastante elevados, acima de 10%, em termos reais,
com relação sempre ao mesmo período do ano passado. Mas eu não acredito que seja de percentuais ou envolva percentuais tão generosos como vem acontecendo nos últimos meses. Por que eu digo isso? Até nós temos alguns impostos que foram inaugurados ou foram lançados em 2024, e nessa comparação vai bombar a arrecadação, mas o fato é o seguinte: a economia brasileira ela está em desaceleração. Setor do varejo, consumo, está mostrando isso de maneira muito clara, e serviços também. Sendo assim, é muito provável que aumento de carga fiscal, aumento, ou seja, das alíquotas de impostos, pressionem a arrecadação para cima, mas um marasmo na economia, já nesse primeiro trimestre de 2025, faça com que esse crescimento não seja tão espetacular assim. Não acredito que então haja uma expansão acima de 10%. Se crescer 4%, 5%, acho que é demais para a situação brasileira, onde os impostos conceitualmente deveriam cair exatamente para revigorar nosso processo econômico. Isso não está acontecendo e vai piorar ainda muito mais por conta da tal reforma tributária que continua agora em 2025, e vamos prestar muita atenção nisso, nos impostos, especialmente sobre a renda e sobre a propriedade. Vão abrir o olho sobre isso, porque é mais dinheiro provavelmente que vai ser tirado da sociedade rumo ao Estado. Há quem defenda que o Estado deva concentrar mais recursos. Eu pessoalmente não defendo nisso. Eu acho que gestão pública, tradicionalmente, não só aqui no Brasil, mas no mundo, são gastadores de má qualidade, e isso faz com que um país, se não empobreça, se desenvolva de uma maneira muito mais vagarosa. Gente, o que eu tinha para falar hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, não esqueçam, like, compartilhamento dessa película com a sua rede de contato. E para aqueles que ainda não são inscritos aqui no canal Fora de Curva, eu faço o convite para fazer parte desse nosso grupo de debatedores sobre economia, cultura, política do Brasil e do mundo, de uma maneira não muito ortodoxa, eventualmente até um pouco irreverente. Uma bela, uma excelente semana a cada um de vocês. Deixo aqui meu até breve. Tchau, pessoal.